Eu tentei ficar 7 dias sem dopamina, e no terceiro dia eu já estava quebrando. E o pior não foi nem isso, foi perceber que eu estava fazendo tudo errado. Então nesse vídeo eu vou te mostrar os erros que eu cometi para você não cair na mesma armadilha. Nos últimos meses eu sentia que minha atenção estava indo pro lixo, eu não conseguia focar. E não era só, tô distraído. Era tipo sentar para fazer algo e em poucos minutos já estar em outra coisa sem nem perceber. Celular, vídeo, comida, qualquer estímulo rápido. E o mais estranho é que muitas vezes eu nem queria estar ali, era automático. Teve um momento que me marcou. Eu peguei o celular sem pensar, abri um app e quando eu percebi, eu nem lembrava por que tinha pegado o celular. E aí bateu aquela sensação de falta de controle, como se eu não estivesse mais decidindo. Foi aí que eu comecei a procurar a solução. E apareceu aquele conceito de detox de dopamina. A ideia parecia simples: cortar tudo que dá prazer fácil para resetar o cérebro. E quanto mais eu via, mais parecia fazer sentido. Parecia perfeito. Corta estímulo, aumenta foco, resolve sua vida. Simples demais para dar errado. Então, eu decidi testar. 7 dias. Mas não só testar, eu decidi levar isso ao extremo. Eu cortei basicamente tudo. Redes sociais, vídeos, música, até comida mais gostosa eu tentei evitar. E até coisas pequenas, tipo ouvir algo enquanto fazia uma tarefa. Na minha cabeça, qualquer prazer era ruim. E olhando agora, isso já mostra o problema. Eu não estava ajustando, eu estava eliminando. Na minha cabeça, quanto mais radical, melhor o resultado. E esse foi o primeiro erro. No primeiro dia, foi estranho, mas ok. Aquele silêncio incomodava um pouco. Mas ao mesmo tempo eu pensei, é isso, tá funcionando. Menos estímulo, mais foco. Pelo menos era o que parecia. Só que teve um detalhe, eu não estava mais focado. Eu só estava menos distraído. E isso não é a mesma coisa. Teve um momento nesse começo que eu resolvi testar uma coisa. Eu sentei para fazer uma tarefa importante, sem nenhum estímulo. Sem música, sem celular, sem nada. E eu pensei, agora vai. Eu fiquei olhando para a tela, sem fazer nada. No segundo dia, começou a pesar. Tudo ficou meio sem graça. Coisas simples começaram a parecer chatas, tipo trabalhar sem nenhum tipo de estímulo, ou até comer algo e parecer completamente sem graça. E aí começou uma coisa estranha. Minha vontade de fazer qualquer coisa começou a cair. Não só as coisas ruins, as importantes também. E aqui foi um ponto que me pegou. Eu comecei a me convencer de que aquilo era disciplina. Tipo, se tá difícil, é porque tá funcionando. Mas na prática, eu só tava piorando o problema. Mas eu ignorei isso, porque eu achava que fazia parte do processo. Na minha cabeça, desconforto significava progresso, só que não era bem isso. No terceiro dia, eu já estava quebrando. Minha energia caiu muito, minha motivação foi pro chão. E aqui foi a parte mais confusa. Eu não estava mais produtivo, eu estava travado. Eu sentava para fazer algo e simplesmente não ia. Não era distração, era falta de vontade mesmo. Não era cansaço físico, era falta de impulso, como se faltasse aquele empurrão para começar qualquer coisa. E aí vem uma pergunta importante. Se tirar tudo que te dá estímulo te deixa assim, como isso deveria te deixar mais produtivo? Foi ali que eu comecei a desconfiar. Talvez o problema não fosse o estímulo, talvez fosse a forma como eu usava ele. Mas mesmo assim, eu continuei, porque desistir ali ia parecer fracasso. Teve um momento que eu quase abri um vídeo. Eu já estava com o dedo pronto, e aí eu parei. Mas não porque eu estava forte, e sim porque eu estava cansado até de sentir vontade. Do quarto dia em diante, piorou. Não era mais só tédio, era uma sensação meio vazia, sem vontade, sem energia e sem recompensa em nada. E o mais irônico, eu comecei a procrastinar mais do que antes. Antes eu me distraía com algo, agora eu só não fazia nada. E o mais estranho ainda, eu via gente ao meu redor que não fazia nenhum detox, e mesmo assim conseguia produzir mais do que eu. Ironicamente, o detox estava me deixando menos disciplinado. E aqui entra o segundo erro. Eu achei que dopamina era o problema, mas dopamina não é o vilão. Ela não é o prazer em si, ela é o que te faz começar. É a antecipação, é o impulso de agir. Então quando você tenta zerar isso, você não fica focado, você fica parado. Eu basicamente tentei desligar o sistema que me faz querer fazer as coisas. E aí eu esperava ficar mais produtivo. Não fazia sentido, mas na hora parecia lógico. No quinto dia, eu já estava forçando. Não tinha mais clareza, não tinha mais foco, só esforço. E tem uma diferença grande entre esforço e progresso. Tudo parecia mais difícil do que deveria ser. Coisas simples viraram um peso. Teve um momento que eu parei e pensei, por que eu tô fazendo isso? E não era nem vontade de desistir, era falta de sentido mesmo. No sexto dia, eu comecei a perceber outra coisa. Eu não estava aprendendo disciplina, eu só estava me privando. E tem uma diferença enorme entre as duas coisas. Privação é fácil, você só tira. Disciplina é diferente, ela exige escolha, mesmo com opção. Disciplina não é tirar tudo que é prazer da sua vida. Disciplina é conseguir fazer o que precisa, mesmo quando existe distração.
distração. E eu não estava treinando isso. Eu só estava fugindo do problema. No 7º dia, eu terminei. Mas não com aquela sensação de vitória. Eu terminei mais cansado e meio frustrado. E o mais irônico de tudo, eu só fui entender o que estava errado depois que acabou. E tem outro problema que ninguém fala. Quando você se priva demais, depois você exagera. E foi exatamente isso que aconteceu. No dia seguinte que acabou, eu voltei pro celular. E parecia que tudo estava mais viciante. Como se eu tivesse aumentado ainda mais o problema. E aí veio o terceiro erro, o mais importante de todos. Eu achei que o problema era o excesso de dopamina, mas o problema real era a falta de controle. Não adianta você zerar estímulo por uma semana se depois você volta exatamente para os mesmos hábitos, porque você não construiu nada, você só pausou. Você não aprende nada sustentável assim. Depois disso, eu mudei completamente a abordagem. Em vez de cortar tudo, eu comecei a controlar melhor, diminuir o excesso, sem eliminar totalmente. Tipo usar o celular, mas sabendo a hora de parar. Consumir conteúdo, mas não o tempo todo. Criar momentos de foco de verdade, mas sem transformar a rotina num castigo. E, principalmente, aprender a lidar com distração, não fugir dela. Porque o problema nunca foi a existência da distração, foi não saber parar. Antes eu achava que precisava cortar tudo. Hoje eu sei que o problema nunca foi ter acesso, foi não ter limite. E foi aí que começou a funcionar. Meu foco melhorou, minha energia voltou ao normal. E o mais importante, eu consegui manter isso, sem extremos, sem precisar me isolar do mundo. Então, se você está pensando em fazer detox de dopamina, cuidado. O problema não é a ideia, é como você aplica. Se você fizer igual eu fiz, você provavelmente vai se sabotar. Agora, se você entender esses erros, aí sim isso pode virar uma ferramenta, e não um problema. Controle não vem de evitar, vem de saber parar.